Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Mais uma vez nós estamos aqui com a Hora Nazarena. Nós tivemos um pequeno probleminha na segunda-feira, aí nós não tivemos como gravar a Hora Nazarena, mas hoje nós estamos aqui de volta com a Hora Nazarena, que é um devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. Um momento em que nós podemos ter um pouco de reflexão da palavra do Senhor e podermos aprender um pouco em relação àquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor fala conosco e que tem nos dado informações a cada dia. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, no pequeno trecho que se encontra na Carta aos Hebreus. Quando nós falamos Carta aos Hebreus é porque nós não podemos afirmar quem foi o escritor. Então a gente não tem uma informação clara. O escritor aos Hebreus, ele não se identificou, ele apenas coloca, a sua carta, como uma carta escrita à igreja, dos Hebreus, e por isso traz alguns conteúdos muito extraordinários para que possa edificar assim a nossa fé. Muitos gostam de atribuir ao apóstolo Paulo essa carta, mas podemos dizer que 80% dos estudiosos não atribuiria a ele, e sim porque a maioria das identificações que nós podemos ver do apóstolo Paulo em outras cartas não é de forma alguma identificada na carta aos Hebreus. Nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, um versículo muito conhecido e que nos dá um fator fantástico. É uma carta fantástica. Diria que seria extraordinário que você pudesse ler e ver essa carta, mas nesse versículo 11 é praticamente aquilo que seria um epicentro aí daquilo que nós aprendemos sobre fé. Diz assim o versículo 11: Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Irmãos, é interessante quando nós olhamos a cultura no nosso país. O nosso país é uma cultura dominada pelo catolicismo. É tanto que nós temos na nossa cultura dois tipos de católico, que é uns que eles chamam o católico praticante e o não praticante. Então, essa cultura que tem do catolicismo em nossa igreja, ou em nosso país, faz com que todas as pessoas em nosso país entendam que fé é algo comum a todos. Então, eu posso dizer que de todas as pessoas que eu conversei até hoje, todos os homens, se você pergunta para ele se ele tem fé, ele vai dizer: eu tenho fé. Alguns dizem eu tenho muita fé, outros dizem eu tenho pouca fé, mas todos eles vão dizer eu tenho fé. Eu creio em Deus, eu sei que Deus é isso, aquilo outro. Beleza. Então isso é bom, é um bom caminho andado quando nós queremos falar sobre fé. Mas veja que o escritor aos Hebreus, ele vai nos dar uma resposta teórica e que ela precisa ser tomada como prática para as nossas vidas. Ele fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então o que é que nós esperamos no nosso dia a dia? Ou seja, nós acordamos e nós esperamos que nós chegamos até o período noturno, onde teremos uma noite tranquila. Então nós teremos um ciclo de dia, e nesse ciclo de dia nós esperamos que todas as coisas que nós venhamos a fazer deem certo. É uma esperança, ou é algo que eu espero. Nós esperamos alcançar os nossos objetivos, seja eles na área profissional, seja eles na área psicológica, seja eles na área de saúde, seja eles na área matrimonial ou financeira, podemos dizer assim. Nós esperamos. Nós esperamos que um dia todos nós possamos estar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Isso também é algo que todo homem, toda mulher, todos aqueles que vivem neste mundo, pelo menos que a gente tenha contado aqui no Brasil, espera. Mas, como eu falei, isso é teórico e prático. A prática ele vai nos dar na outra posição quando ele diz assim:
né, que é a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, quando eu não vejo, como ter uma afirmação, uma certeza que aquilo a qual eu estou planejando, desejando, de fato vai acontecer? Então, quando nós falamos de fé, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, a fé, ela é sólida. Ela pode não ser palpável, ou seja, eu não posso tocar, mas ela é sólida. Ela é sólida por quê? Porque ela está baseada em alguém, em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ela é sólida. Então, se eu não tenho uma convicção sólida no Senhor Jesus Cristo, que Ele veio a este mundo, que Ele nasceu através da Virgem Maria, que Ele morreu sob Pôncio Pilatos, que Ele foi crucificado, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está no céu, que um dia Ele voltará, que Ele julgará os vivos e os mortos, que Ele conduzirá a sua igreja para moradas celestiais. Então, eu não tenho fé, porque ela é sólida. Há uma outra coisa importante que nós precisamos sobre a fé, saber sobre a fé. A fé é sólida, mas ela não é um sentimento. O que a maioria das pessoas erram quando eles falam que tem fé, é que eles acham que fé é um sentimento, né? Algo que eu sinto, né? Eu sinto nesse momento que Deus vai me abençoar. Eu sinto nesse momento que as coisas vão darem certas. Eu sinto nesse momento. A fé, ela não é um sentimento. Ela é sólida porque ela é baseada em algo, uma pessoa. Ela é sólida que ela é baseada também em algo. E este algo é o quê? A palavra de Deus. O que é que nos afirma claramente que nós devemos crer em Deus, em sua palavra? Então, se nós não conhecemos a palavra do Senhor, como afirmar que a fé que nós temos é real e verdadeira? Então, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que a fé, ela vem por ouvir, por conhecer e conhecer a palavra de Deus. Então, neste país onde todas as pessoas dizem ter fé, elas têm fé, uma fé que não é sólida. E por que que é? Porque elas estão baseadas em um sentimento. Muitas das vezes a pessoa acha que fechar os olhos e pensar positivamente que isso é fé. E aí então, muitas das vezes eles erram sobre isso. O terceiro ponto que nós vamos perceber é que essa fé sólida, sedimentada, firmada, ela também é algo que ela precisa ser, né, de fato, consolidada. E consolidada em quê? Na palavra. Ou seja, nós não podemos dizer que temos fé naquilo a qual a palavra do Senhor não nos diz, não nos afirmou, não nos dá convicção que vai acontecer. Por quê? Porque Deus, ele só tem compromisso com a sua palavra. Ele diz claramente na sua palavra que ele se compromete para fazer cumprir a sua palavra. Então muitas pessoas, às vezes, em meio à sua ignorância religiosa, eles oram sem compreender claramente o que é que Deus diz a respeito daquilo. Então eles começam a pedir a Deus coisas que são absurdas. Muitas das vezes, até pela misericórdia do Senhor, Ele nos concede. Faz, porque Ele é todo poderoso. Mas aí faz com que a fé seja uma aventura. Né? Quantas pessoas estão vivendo o que nós temos chamado aí de uma aventura da fé? Por exemplo, eles pegam parte do seu dinheiro, entregam numa igreja, porque acham que Deus vai multiplicar, vai dar em dobro, ou às vezes 2, 3, 4 vezes mais, porque alguma pessoa mal intencionada ou com falta de conhecimento da palavra do Senhor falou isso na frente de um púlpito usando um microfone e tem, né, de certa maneira, a relevância de dizer que é um pastor. Então a pessoa pega aquela palavra e fala assim, isso vai acontecer comigo. Então se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro, eu vou ser abençoado. E o que é que a palavra do Senhor nos afirma sobre isso? Que melhor é dar do que receber, e Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama quem dá esperando receber em troca. Então não tem a ver com fazer uma negociação com o Senhor, mas sim de uma demonstração de amor para com o Senhor. E se Deus quiser abençoar, Ele abençoa. Se Ele achar que não é isso o devido,
ele não faz. E não faz por quê? Porque a nossa fé não está firmada em uma aventura. Então muitas pessoas estão vivendo um fator de aventura da fé, quando eles consolidam a fé naquilo que Deus não disse. E aí depois eles se decepcionam. Aí fala que a igreja, né, enganou, mentiu, ou fez isso ou aquilo outro. Na realidade, foi ele que não buscou o conhecimento da palavra para não ficar enganado. Então, nós queremos que você compreenda que quando a Bíblia nos fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, então isso aí, ela está nos falando daquilo que é literalmente literal, mas ela nos fala também daquilo que é prático, falar a convicção, né, dos fatos que não se veem. Então, eu não vejo isso, mas eu creio que vai acontecer. Isso na minha vida é algo sólido, é algo preparado, é algo que me traz conhecimento, é algo que me afirma claramente que eu sei em quem tenho crido. E eu creio no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, a tua palavra nos diz que a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Então Deus nos leva ao conhecimento da tua palavra, gera em nós conhecimento, gera em nós curiosidade de conhecer a tua palavra, para que possamos colocar em prática, para que a nossa fé ela não seja algo de aventura, mas algo firmada, consolidada naquilo que o Senhor diz, naquilo que o Senhor é. Isso nós te pedimos, ó Deus, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Fique na paz, Deus te abençoe. Até amanhã com mais um programa da Hora Nazarena, um devocional da Igreja Nazarena do Tauá para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Fique com Deus, até amanhã.